Olá, eu sou Stephen Artburn e eu sou Fred Stoker e nós temos uma mensagem urgente para os homens que estão nos ouvindo hoje. Existe um mito perigoso que circula livremente até mesmo entre os homens mais honrados, trabalhadores e dedicados às suas famílias. É a ideia de que olhar não arranca pedaço, de que alimentar fantasias é inofensivo, ou pior, de que lutar contra a cobiça visual é uma batalha perdida desde o início porque os homens são biologicamente programados assim. Nós escrevemos este livro para expor essa mentira rasteira e destruir a complacência que está afundando lares e destruindo a integridade masculina no Ocidente. A verdade, meus irmãos, é que a impureza sexual e o consumo desenfreado de imagens, seja na rua, na televisão ou principalmente na pornografia, não são um pequeno defeito masculino que você apenas precisa gerenciar. São um veneno de ação lenta. A sociedade secular diz que você deve gerenciar os seus vícios, mantendo-os num nível que não atrapalhe o seu trabalho. Mas nós dizemos que você foi chamado para um padrão muito mais alto, a vitória absoluta e a pureza total. E é por isso que o nosso primeiro alvo é a ilusão da zona segura. A maioria dos homens acredita que está indo muito bem simplesmente porque não comete adultério físico. Mas Jesus Cristo elevou o padrão da moralidade no Sermão da Montanha, quando disse: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. A cobiça mental é a antessala da traição física. Exatamente. Quando você alimenta sua mente com imagens de outras mulheres, você está ativamente roubando a exclusividade que pertence, por direito, à sua esposa. Você cria o que chamamos de um harém fantasma na sua cabeça, um teatro mental onde a sua esposa, que é de carne e osso, que envelhece e tem defeitos, é obrigada a competir e sempre perder contra uma legião de atrizes e imagens bidimensionais perfeitas e sem alma. Isso é deslealdade. A batalha não começa na cama, ela começa nos olhos. Se a batalha começa nos olhos, qual é a nossa estratégia de defesa? Para nós, o padrão de ouro está na Bíblia, no livro de Jó, capítulo 31, versículo 1. Ele diz: fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa virgem? Preste atenção na linguagem. Jó não disse, eu tento não olhar muito. Ele não disse, eu faço um esforço. Ele fez um contrato radical, uma aliança brutal com a própria visão. A biologia masculina é sim altamente responsiva ao estímulo visual, mas isso não é uma licença para pecar. Isso é apenas a identificação do seu campo de batalha. Você não é um animal guiado por instintos. Você tem a capacidade de governar a sua visão. E como aplicamos a aliança de Jó no mundo moderno, cheio de telas, nós ensinamos a tática principal deste livro, o kick dos olhos. Entenda uma coisa, você não pode controlar o primeiro olhar. Uma imagem provocante aparece de repente num comercial de TV ou uma mulher atraente passa pela rua. Esse primeiro olhar é biologia pura registrando o ambiente. O problema e o pecado habita no segundo olhar. É no segundo olhar que o seu coração se envolve. Como nós escrevemos, o primeiro olhar atrai a sua atenção. O segundo olhar captura o seu coração. A técnica do kick exige que assim que os seus olhos registrarem uma imagem tentadora, você tenha uma fração de segundo para quicar a sua visão e a sua mente para longe dali. Você olha para a árvore, para o seu sapato, para o teto do elevador. Não analise a imagem, não demore para admirar e depois virar. Apenas quique imediatamente. No início parecerá forçado e mecânico, mas com a prática e a repetição diária, o seu cérebro será reprogramado para fazer isso automaticamente. O autodomínio não nasce de grandes debates filosóficos internos no momento da tentação. Ele nasce desse reflexo condicionado de fuga ocular antes que o seu sistema límbico tome o controle da situação. Vamos falar sobre o impacto direto disso no seu casamento. O que acontece com um homem que consome pornografia regularmente ou que passa o dia alimentando a cobiça visual na rua e no celular? Ele está efetivamente se empanturrando de junk food emocional e sexual. E qual é a consequência de comer doces o dia inteiro? Você perde a fome para o jantar de verdade. Exatamente, esse homem chega à sua esposa sem fome de verdadeira intimidade. O vício visual promete companhia e prazer, mas entrega um isolamento profundo.
Ele esvazia a capacidade biológica e espiritual do homem de criar um vínculo real e profundo dentro do casamento. E muitas vezes ele culpa a esposa pela frieza do relacionamento, quando na verdade a mente dele está anestesiada pelo excesso de estímulos baratos. A esposa percebe essa ausência, mesmo que ele não diga uma palavra, mas há uma esperança gloriosa aqui. O processo de restauração é incrivelmente rápido quando você age. Quando você toma a decisão de matar de fome os seus olhos, fazendo kick e adotando o jejum visual, algo maravilhoso acontece no seu corpo e na sua alma. Você começa a alimentar o seu coração. O seu apetite pela sua própria esposa retorna com uma força que você talvez não sentisse desde a época do namoro. Quando você foca toda a sua energia visual e afetiva em uma única mulher, a beleza e a atração que você sente por ela se multiplicam. O mundo diz que a variedade é o tempero da vida. Nós garantimos a você que a pureza visual e a exclusividade são os maiores e mais potentes afrodisíacos para o casamento a longo prazo. Quando você escolhe a pureza, você está escolhendo a sua esposa em vez de imagens baratas e irreais. E ela sentirá essa diferença na forma como você a olha. Não seja ingênuo. Apenas força de vontade e ranger de dentes não serão suficientes para mantê-lo puro num mundo hipersexualizado. Você precisa de artilharia pesada. A primeira arma é o que chamamos de espada do Espírito, a palavra de Deus. Quando a tentação ataca, ela vem em forma de mentiras. Ninguém vai saber. Você teve um dia duro. Você merece. Só uma olhadinha. Você não rebate mentiras com força de vontade. Você rebate mentiras com a verdade absoluta. Você precisa memorizar versículos específicos e usá-los como um golpe de espada no momento do ataque, exatamente como Jesus fez quando foi tentado no deserto. O kick dos olhos tira você do perigo físico. A palavra expulsa a imagem da sua mente. A segunda arma pesada é a prestação de contas, a accountability. Homens, escutem com atenção. O isolamento é o parque de diversões da luxúria. O pecado prospera na escuridão. O segredo perde todo o seu poder aterrorizante no exato momento em que é exposto à luz. Você precisa de um irmão de batalha. Não é apenas um amigo para jogar futebol, mas um homem maduro e de confiança a quem você confesse as suas quedas, sem filtros, sem atenuantes e sem desculpas. Esse parceiro precisa ter a autoridade moral para olhar nos seus olhos, com regularidade e fazer as perguntas difíceis. O que você viu na internet esta semana? Como você olhou para a colega de trabalho hoje? Homens de verdade não recuam da batalha. Eles aprendem a lutar e vencem para proteger as suas famílias. Se você tentar lutar essa guerra sozinho nas sombras do seu escritório, você será massacrado. Procure a luz, encontre um irmão e marchem juntos. Chegou o momento de conectar os pontos no bônus extra, o Cantinho do Saber. Fred, a nossa teologia prática da pureza hoje é totalmente comprovada pela neurociência presente nesta biblioteca. Sem dúvida. Pense no trabalho fantástico da doutora Anna Lembke em Nação Dopamina. A ciência dela valida a nossa teologia. A pornografia e a cobiça visual são bombas nucleares de dopamina que criam um estado de déficit no cérebro masculino. O nosso kick dos olhos é, na biologia prática, uma forma de evitar que os receptores de dopamina sejam fritados, protegendo a capacidade do homem de sentir prazer com estímulos reais e normais com a sua esposa. E nós somos a aplicação perfeita da metanoia de J.B. Carvalho e da reprogramação sináptica de Joe Dispenza. Se neurônios que disparam juntos se conectam juntos, treinar o seu cérebro para desviar o olhar repetidamente quebra fisicamente o circuito da luxúria e constrói a musculatura cerebral do autodomínio. Nós estamos ensinando o homem a sair da mentalidade de escravo dos instintos para assumir a mente de um governante do seu próprio lar. Por fim, nós entregamos o pilar oculto de Emerson Eggerichs, amor e respeito. O maior e mais silencioso ato de amor que um marido pode oferecer é a lealdade mental. Se você não proteger as fronteiras da sua mente com a cerca da pureza, não haverá respeito que salve o seu casamento da ruína. A nossa lição final nesta síntese é: a pureza não é um acidente, é um estilo de vida de disciplina. Faça a aliança com seus olhos hoje, assuma o comando da sua mente e torne-se o herói inabalável que sua família merece. Obrigado por ouvir este chamado às armas. Se esta conversa o despertou para a verdadeira batalha, apoie nosso trabalho, siga o canal,
curta este episódio e compartilhe com seus irmãos de trincheira. Até a próxima!